Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, eu aqui, professor Hugo Henrique, estarei trabalhando com as questões de matemática do SAEB. Vai ser a nossa parte 4 da nossa revisão. Então vamos até as questões. O descritor D27, que trabalharemos hoje, avalia o aprendizado dos estudantes que tem como foco principal a habilidade de estimar o valor de raízes não exatas para resolver problemas. Isso significa que você não precisa calcular a raiz quadrada exata de um número, mas sim saber entre quais números inteiros o resultado se encontra. Por exemplo, você deve conseguir identificar que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3, pois a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 20 está entre 4 e 5, pois a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5, ok? Para isso, algumas raízes básicas é bom vocês terem em mente, certo? Por exemplo, a raiz quadrada de 1 é 2, desculpa, a raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2, 9 é 3, 16 é 4, 25 é 5, 36 é 6, 49 é 7, 64 é 8, 81 é 9 e 100 é 10. Do 10 para cima, eu recomendo que você pegue o valor e multiplique por ele mesmo, para você achar as correspondências. Por exemplo, 11 vezes 11 vai dar ali um total de 121. Raiz quadrada de 121, volta no 11. 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 144, eu retorno no 12. E aqui vale da mesma maneira, pois ali ó, 2 vezes 2 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. 6 vezes 6 é 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Então é um caminho de volta. Então, assim, a gente vai estar trabalhando com esse contexto e é bom para vocês estarem entendendo aonde se situa esse número como margem de referência. Avançando aqui, vamos às questões. O valor da raiz quadrada de 50 está entre os números inteiros, então vamos procurar ali. O 50 eu não tenho. Eu tenho ali o 49 e o 64 que ele está no meio. Então eu não preciso saber quanto que vai dar exatamente a raiz de 50, mas eu tenho que saber que ele é maior do que 7 e menor do que 8. Então os valores que eu tenho ali estão entre 7 e 8. Ok? Questão 2. Um quadrado tem uma área de 30 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado com valor aproximado? Então vamos estimar ali a equação da área, então ela é definida como área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então o inverso da potência é a raiz, preciso extrair a raiz quadrada de 30. Percebam que o 30 ele se encontra entre o 25 e o 36, certo? Ele está um termo mais central, vamos dizer assim, entre eles. E nessa ideia, a gente vai pegar algo que esteja mais ou menos no meio do caminho como opção de resposta. Eu tenho ali 5,5 e 5,9. O 5,9 apareceria se eu estivesse mais próximo do 36. Como ele está mais ou menos no meio do caminho, o meio do caminho na matemática a gente representa ali por metade, né? A metade dele vai ser o 0,5. Então a gente consegue estar trabalhando com o resultado aproximado de 5,5. Questão 3. Qual dos números abaixo é o valor que melhor se aproxima da raiz quadrada de 90? Então vamos ali, 90 se encontra entre 81 e 100. Então assim, ele é maior do que 9 e menor do que 10. O valor que mais se aproxima ali acaba sendo a letra B, 9,5. Questão 4. A área de um quadrado é 20 centímetros quadrados. Qual o valor do lado desse quadrado? Então, mais uma vez, gente, ali eu tenho a área, que é igual a lado ao quadrado. O inverso da potência é a raiz. Então, vou extrair a raiz quadrada de 20. Percebam que a raiz quadrada de 20 encontra-se entre a raiz de 16 e de 25. Então, é o valor superior a 4 e inferior a 5. Então, assim, o único valor que apresenta essa condição é ali o 4,5. Mas percebam que o valor ali está como resposta aproximadamente. Não que seja efetivamente esse valor, mas num perfil aproximado, ele sim é o padrão de resposta que a gente vai ter ali. Questão 5. Em um triângulo retângulo, os catetos medem 2 e 3 centímetros. Qual é a medida aproximada da hipotenusa? Então, vamos desenvolver essa questão, certo? Por teorema de Pitágoras, eu não sei o valor da hipotenusa, porém um cateto vale 2, outro vale 3. Evoluindo a questão, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que vai dar 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que vai dar 9. Agora eu somo.
4 com mais 9 vai dar 13. E eu vou precisar extrair a raiz quadrada de 13 como operação inversa à potência. E fazendo isso, gente, o que eu tenho ali? A raiz quadrada de 13, percebo que ele está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Então é um valor maior do que 3 e menor do que 4. E o único valor que eu preciso de resposta ali que me dá suporte para isso é a letra A, certo? Aproximadamente 3,6. Questão 6. Um terreno quadrado tem uma área de 100 metros quadrados. O proprietário quer cercá-lo com 4 voltas de arame. Quantos metros de arame ele vai precisar aproximadamente? Então, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando com a ideia do quadrado, então eu preciso extrair a raiz daquela área. Então, a raiz quadrada de 100, pessoal, que teremos ali, isso aqui vai ser igual a 10. O que eu preciso fazer? Um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então, na verdade, a gente vai analisar o que a gente chama de perímetro, que é o contorno da figura. Ou, nesse caso, do terreno, desse lote, enfim. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes o valor do lado. Como o lado vale 10, 4 vezes 10, teremos ali o perímetro igual a 40. Professor, mas não tem essa resposta. Sim, gente. Então, atentos com o que ele quer saber ali, tá? Então, o proprietário quer cercá-lo com 4 voltas de arame. Esse valor que encontramos é para apenas uma única volta. Então eu tenho que pegar esse valor, pessoal, e multiplicar então por 4, que é o valor que ele está buscando. E ao fazer 4 vezes 40, chegamos em 160. O valor de resposta ali então, letra B, ok? Então vamos pegar ali, ó, na questão 7, ele diz para a gente ali, ó, o valor da raiz quadrada de 78 está entre. Então muito bem, vamos dar uma olhada ali na raiz quadrada de 78. Ele encontra-se ali entre o 64 e entre o 81. Então o valor é maior do que 8 e menor do que 9. E o valor que aparece isso nessas condições, gente, então a gente vai ter ali que a resposta é a letra C. Então não preciso nem saber quanto que vai dar. Mas assim, entre quais inteiros esse valor se apresenta, ok? Descritor D29 avalia sua capacidade de resolver problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Em outras palavras, ele testa se você consegue entender como a mudança de uma quantidade afeta a outra. Variação indireta, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção. Por exemplo, quanto mais tempo um carro viaja, maior é a distância que ele percorre e também maior é o consumo de combustível, que a gente acaba analisando ali. Variação inversa, quanto uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, quanto mais pessoas trabalhando em uma tarefa, número de pessoas, menor tempo é necessário para concluí-la. Então, assim, a gente vai ter uma grandeza que então é direta inversamente proporcional, certo? Então aqui, ó, questão 1. Para fazer um bolo, uma receita pede 3 xícaras de farinha. Se você quiser fazer 4 bolos, mantendo a mesma proporção, quantas xícaras de farinha serão necessárias? Então o que faremos, gente? Multiplicamos os valores ali. E ao fazermos 4 vezes 3, isso aqui vai dar 12. Então apenas 12 xícaras dá suporte para o que eu preciso. Questão 2. Uma máquina produz 500 peças em 2 horas. Mantendo o mesmo ritmo de produção, quantas peças ela produzirá em 5 horas? Então vamos por partes. Eu quero saber primeiramente quantas peças essa máquina produz por hora. Então se em 2 horas ela produz 500 peças, pegando 500 e divididos por 2, isso indica que essa máquina produz 250 peças a cada hora. Como eu quero saber em 5 horas, eu pego esse valor e multiplico por 5, chegando então ali em 1.250 peças. Então, como resposta, temos ali a letra B como referência. Questão 3. Um carro viaja a uma velocidade constante e percorre 180 km em 2 horas. Se ele mantiver a mesma velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas? Mesma coisa, gente. Aqui eu tenho a quantidade de viagem ou distância percorrida em 2 horas, mas eu quero saber em uma única hora. Então eu vou pegar aquele 180 e dividir por 2, que é a referência que eu tenho. E ao fazer 180 divididos por 2, o nosso resultado vai dar 90. O que eu faço? Agora eu quero saber em 3 horas. Eu pego 90, multiplico então por 3 e chegamos ali então em 270. Como resposta, temos ali então a letra C. Questão 4. Um pedreiro leva 12 dias para construir um muro. Se 3 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho forem contratados, quantos dias eles levarão para construir o mesmo muro? Gente, então perceba que aqui a gente vai estar trabalhando com uma variação inversa. Então, quanto mais pessoas,
menos dias, a gente vai ter ali. E como que eu sei esse resultado, professor? Eu vou pegar ali a quantidade de dias e dividir pela quantidade de trabalhadores. Então, se eu fizer 12 divididos por 3, isso aqui vai ser igual a 4 dias, certo? Temos como resposta, então, ali a nossa letra A. Vamos avançar. Bom, pegando aqui, ó, na questão 5. Para encher uma piscina, 4 torneiras levam 6 horas. Se 8 torneiras com a mesma vazão forem utilizadas, quantas horas elas levarão para encher a mesma piscina? Pessoal, então percebam ali, a gente vai estar trabalhando mais uma vez com uma variação inversa. Eu estou dobrando a quantidade de torneiras, então meu tempo precisa reduzir pela metade. Então a metade que eu vou ter ali, ó, de 6 horas, então eu percebo que o meu tempo ali vai ser de 3 horas. E aí com isso a gente já consegue estar trabalhando. Nesse descritor é muito válido você fazer a utilização da tua lógica, ok? Questão 6. Para realizar a limpeza de uma sala, 5 pessoas levam 4 horas. Se essa tarefa for feita por 20 pessoas com a mesma eficiência, em quantas horas a sala estará limpa? Gente, percebam, ali ó, para mim saber qual que é essa taxa de variação, eu posso pegar a quantidade inicial de pessoas e a quantidade final e fazer a divisão do final menos o inicial. Então, se eu dividir 20 por 5, percebam que isso vai dar 4. E aí, esse 4 que aparece, eu vou dividir o tempo em horas também. Então, 4 divididos por 4 vai dar 1 hora. Mas, de uma certa maneira, gente, o que acontece? A gente vai estar trabalhando com essa taxa de variação. Por isso que é importante você entender a lógica da questão. Perceber se a questão ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E o que vai te auxiliar nisso, gente? Resolução de exercícios, certo? Vamos ali então. Nosso tempo, então, 1 hora. Vamos pegar aqui, ó, gente, para fazermos ali então a nossa caracterização de resposta aqui do próximo descritor. Temos ali o descritor D17, que ele avalia a sua capacidade de identificar a localização de números racionais na reta numérica. Isso significa que você precisa saber onde posicionar as frações e os números decimais em relação aos números inteiros entre si. Relacionar frações e o número decimal como número inteiro, como saber que fração 1/2 está entre 0 e 1. Compreender que a reta numérica não é composta apenas por números inteiros, mas também por infinitos números racionais entre si. Entre elas, comparar e ordenar números racionais. Por exemplo, saber que 0,75 é maior ou menor que 4 quintos e onde cada um se localiza. Então é importante a gente ter essa atenção. Questão 1. A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem aos números racionais e foram posicionados na reta numérica abaixo. Então percebam ali, eu tenho 0, daí eu tenho à esquerda o menos 5. Avançando do 0 para a esquerda, eu estou avançando para o lado negativo, do 0 para a direita, eu vou avançando para o lado positivo. Então percebam ali, ó, do 0 avançando para a esquerda, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões aqui, tendo ali o 0,5 como referência. Isso quer dizer que cada caracterização aqui, pessoal, equivale então a 0,1, no caso avançando para o negativo, ó. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Então temos isso como representação, ok? Então ali, gente, o meu ponto P, ele encontra-se ali na coordenada menos 0,3 e o meu ponto Q, ele está mais à direita, ele é maior, então ele está no ponto menos 0,2. Então temos ali a nossa resposta, letra B de bola, ok? Avançando aqui, questão 2. Em uma sala de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como da figura a seguir. Então, ali, ó, vou do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E assim vai. O professor marcou o número 4 onzeavos nessa reta. Esse número foi marcado entre os pontos da reta numérica. Quais deles ali? Gente, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é assim, nos valores de referência. Então ele deu 4 onzeavos. Gente, 4 é menor do que 11. Então nessa divisão vai dar 0, alguma coisa, porque o 4 está em cima. E se eu fizer 4 divididos por 11,
Perceba que o meu resultado ali eu vou ter que acrescentar um zero no final para ajustar. Então na resposta já vai um 0, vírgula. Então a minha resposta é 0, vírgula alguma coisa. Eu não preciso saber qual é o resultado, mas saber que esse 0, vírgula alguma coisa se posiciona entre o 0 e o 1, isso sim eu preciso saber. E essa aqui já é a resposta da nossa questão, ok? Não precisa resolver a divisão, mas sim situar os valores dentro do encargo da reta numérica, ok? Vamos ali, questão 3. Observe o número que aparece na reta abaixo. Então aqui ó, tem o 0,5, avançando até o 0,6. Então cada retinha ali, ele equivale ali a 0,01. Então se você avançar do 0,5 até o 0,6, você vai perceber que tem subdivisões. Então assim, você vai ter ali 0,51, 0,52, até que eu chegue no 0,6 ou 0,60, que é a mesma coisa. Então vamos pegar aquela indicação. Então eu vou somar aqui, eu vou colocar 1 depois o 5. Ó. Vamos imaginar que aqui não é 5 e sim 50, tá? 0,51, 0,52, 0,53, 0,54. Tendo isso como referência, gente, já sabemos que a nossa resposta aqui é a letra B. Lembrando que quando você vai fazer essa análise, a casa que se encontra o 0,5 você não conta, você começa a contar a partir dela, ok? Vamos ali. Agora, questão 4, pessoal. No mês de julho foram registradas as seguintes temperaturas: cidade X, menos 1 grau, cidade Y, 2 graus, cidade Z, menos 3 graus. A representação correta das temperaturas nas cidades X, Y e Z na reta numérica é, bom, primeiro passo aqui, pessoal, vamos analisar qual temperatura é a mais negativa ou aonde que está mais frio. Perceba que aonde está mais frio é onde está menos 3 graus. Depois, a outra cidade que está com uma temperatura negativa é a cidade X, que tem menos 1. Y, a cidade mais quente, que está tá mais 2. Então, assim, gente, como o Y é mais 2, ele precisa obrigatoriamente estar à direita ali que eu vou ter do zero. Essa informação, gente, não ajuda muita coisa porque eu não estou achando muitas opções de resposta ali. Mas vamos dar uma olhada ali. As cidades X e Z, elas obrigatoriamente precisam estar à esquerda, que eu vou ter do zero. Isso facilita, gente, porque assim, ó, como são essas duas cidades, então assim, a letra A não me dá suporte, a letra B também não me dá suporte. Então o que, que a gente vai ter que fazer? Vamos investigar ali entre a C e a D. A parte negativa, tá tudo certo, em ambas as situações. Mas ali, ó, o Y, por exemplo, ele tem que estar duas casas à direita do zero. E a resposta que me dá suporte para isso, pessoal, acaba sendo ali a letra D, ok? Agora aqui, ó, se a gente for analisar aqui, pessoal, na questão 5, olha o que ele fala ali, ó. Observando esse segmento de reta, o valor de A e B são respectivamente. Então perceba, gente, o valor de A, ele encontra-se entre menos 2 e menos 3. Então é menos 2 ponto alguma coisa, tá? Ali, o B, ele se encontra entre 0 e menos 1. Então é menos 0 ponto alguma coisa que a gente vai ter ali. Então, tendo isso como referência, gente, ambos os valores negativos, só por aí você já consegue matar a resposta e verificar que a resposta ali é a letra B de bola, certo? Então aqui a gente já consegue ter essa orientação para estar fazendo essa análise aí, tá? E na questão 6, temos ali, ó, observando a reta numerada, qual é o valor de t? Então percebam ali, gente, ó, o t ele está entre 2 e 3, então é 2 ponto alguma coisa. Com isso eu já descarto ali, por exemplo, a letra A e a letra B. Então, se você não sabe o que está certo, elimine o que você tem certeza que está errado. E pegando ali, gente, e contando a partir do 2, perceba ali que o meu ponto T está mais perto do 3 do que do 2. Então, o resultado que eu preciso, gente, ele está mais perto do 3 do que do 2. Então, a minha resposta que eu tenho ali, gente, é a minha resposta D 2.8. Ok? Então, por aqui eu já consigo estar alinhando e estar direcionando essa questão ali, ó. E aqui, ó, temos ali o descritor D16, que avalia a habilidade do estudante de identificar a posição de números inteiros, tanto positivo quanto negativo, em uma reta numérica. Para dominar esse descritor, o aluno precisa ir além da simples contagem e entender que a reta numérica é uma representação visual e
e contínua de números. Então olha ali, gente, em uma reta numérica, o número menos 8 está à direita do zero. Então, à direita do zero, pessoal, estou trabalhando apenas com números positivos. À esquerda do menos 10. Então, gente, à esquerda do menos 10, imaginando o número negativo, é como se eu estivesse devendo cada vez mais, tá? Então, aí vai vir o menos 11, menos 12. Então, é como se eu estivesse devendo 10, ficasse devendo 11 ou devendo 12. Então, eu estou avançando para o lado negativo. À direita do menos 9. Então, à direita do menos 9 é para que eu estou pagando menos. Então, ali, menos 8, menos 7, menos 6. E gradativamente eu estou quitando a minha dívida, certo? Então, nessa condição, que a gente tem ali como resposta, gente, eu quero saber ali aonde encontra-se o menos 8. De fato, ele se encontra à direita do menos 9. Então, a resposta que temos aqui, letra C, ok? Questão 2. Considere uma reta numérica onde o número 0 está no centro. Aonde estaria localizado o número 5, gente? Entre 0 e menos 1? Sem chance, né? Ali, ó, à esquerda do zero? Não. À direita do zero? Com certeza, gente. À esquerda do número menos 5? Não, aí não tem lógica. Então, assim, gente, aqui eu vou ter que o número vai se encontrar à direita do zero. Então, é só entender essas lógicas, a aplicação dessas propriedades, que vocês vão ver que a coisa é bem tranquila. Questão 3. Observando a reta numérica, qual número está mais distante de zero? Pessoal, aqui não importa o sinal, a gente trabalha como se fosse em módulo. Por exemplo, o número 1, positivo, ele encontra-se a uma casa de distância do zero. O módulo de menos 1 também é 1. Isso quer dizer que o menos 1 também encontra-se a uma casa de distância do zero. Isso quer dizer que para essa finalidade, ambos estão à mesma distância do zero. Só que por convenção, um é positivo e o outro é negativo. Então assim, gente, quanto maior o valor ali, então mais distante, vamos dizer assim, ele está do zero. Então a gente retira o sinal de todo mundo. E perceba que a gente vai ter o 5. No caso ali, menos 5. E esse cara é o mais distante que eu tenho a partir do zero, ok? Vamos ali, questão 4. Se uma reta numérica, a temperatura em uma cidade é representada por menos 3 graus Celsius e a outra por 2 graus Celsius, qual cidade está mais fria? Gente, então assim, ó, aqui muita atenção, porque aqui está o sinalzinho de menos, tá? Então é menos 3 graus Celsius. Então assim, gente, a cidade mais fria é que está a menos 3 graus Celsius. Então como resposta, letra B. Então assim, só para a gente saber viabilizar a situação, ok? Questão 5. Qual dos seguintes números está localizado entre menos 1, menos 4 e 1 em uma reta numérica? Então vamos pegar ali o 5. Gente, o 5 está depois do 1. Ali o 2 também está depois do 1. O menos 5 está abaixo do menos 4. E o menos 3. Muito bem, gente. Então ele está entre o caminho entre 1 e menos 4. Então a nossa resposta, letra D. Tá? E aqui, gente, questão 6. O ponto P em uma reta numérica está localizado a 4 unidades à esquerda do zero. Qual número representa o ponto P? Gente, à esquerda do zero eu estou trabalhando com o número negativo. Então, 4 casas, então vai ser o menos 4. Que temos aqui como referência. E questão 7. Qual a sequência de números de menor para o maior está corretamente organizada na reta numérica? E aqui eu preciso da atenção de vocês. Então, sempre muito atentos em relação a isso. No número negativo, quanto maior o número, mais dívida eu tenho. Quanto menor o número negativo, menos dívida eu tenho. Então ali, ó, percebam que eu vou ter ali o menos 2 e o menos 5. Gente, então primeiro é o menos 5, depois vem ali menos 2. Na sequência, vem o 0 e finalizamos então ali com o 4. E a nossa resposta seria a letra B de bola, tá? Gente, então é isso que eu queria trazer para vocês no decorrer dessa aula. Bastante atenção, certo? Noções de direita e esquerda aqui é fundamental para que você consiga ter um bom êxito nessa questão. Um forte abraço, fiquem bem, nos vemos então no outro momento na nossa próxima aula.